Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou trazendo hoje aqui a correção comentada do módulo 21, né? Max Weber, tipos de ação, social. Vamos então aí aos exercícios, né? Exercício número 1 vai falar: explique os tipos ideais, né? Aliás, os significados de tipos ideais para Max Weber. Bom, os tipos ideais, eles são conceitos puros, tá? Modelos teóricos indispensáveis para compreender aspectos da realidade social. Eles não expressam exatamente a realidade, mas são noções que nos possibilitam interpretar a construção das relações sociais e suas configurações históricas, tá certo? Vamos formular a questão novamente. Os tipos ideais são conceitos puros, modelos teóricos indispensáveis para compreender aspectos da realidade social. Eles não expressam exatamente a realidade, mas são noções que nos possibilitam interpretar a construção das relações sociais e suas configurações históricas, tá? Então, aí está a explicação do significado de tipos ideais para Max Weber, ok? Exercício 1, tá certo, pessoal? Vamos aí agora para o exercício 2, o exercício da UFO. Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber acredita que a sociologia deve se concentrar na ação social e não nas estruturas. Devo ressaltar que Weber estuda as mudanças, né, sob o ponto de vista cultural, examinando as transformações sociais a partir de iniciativas individuais e de interações sociais. O nosso gabarito vai ser a letra A, né? De acordo com essa assertiva, Weber considera que as ideias, os valores e as crenças têm poder de ocasionar transformações, tá certo? Se a gente pensar no Weber, né, a gente vai lembrar lá até no capítulo anterior que ele dava importância, né, diferentemente do Marx, que falava lá das classes sociais definir suas características, o Durkheim falava dos fatos sociais, falava da, né, a força que a sociedade tem em cima do indivíduo. Já o Weber, ele dava ao contrário, ele dava importância às ações individuais, ele dava importância do que o indivíduo fazia na sociedade. Então, ele até coloca, ó, ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, o Weber acredita que a sociologia deve se concentrar na onde? Na ação social e não nas estruturas. Ele ressalta essa questão dos indivíduos. Então, o conflito de classes é o fator, né, letra B, mais relevante para a mudança social. Errado, né? Faz até menção aí a questão das classes sociais que nós falamos lá atrás, né? Lá no capítulo anterior, capítulo 7, no comecinho, se eu não me engano. As estruturas existentes externamente ou existem externamente ou independentemente dos indivíduos. Os fatores econômicos são os mais importantes para as transformações sociais. Não, letra A. As ideias, os valores e as crenças têm poder de ocasionar transformações, ok? Nesse sentido, a gente vê, né, fatores, né, que mostram a sociologia se concentrando aí na ação social e não nas estruturas como as outras letras, né, elas acabam ressaltando, ok? Indo agora para o exercício 3, vai falar o seguinte: exercício da Unicentro. A ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ação de outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras. Vingança por ataques anteriores, réplicas a ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros. Os outros podem ser individualizados e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Bom, Weber, né, ele discrimina o quê? As ações sociais em ação racional, tá? Com relação a fins, ação racional com relação a valores e a ação afetiva e a tradicional, tá certo? Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, né, que para ele constitui o objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de 4 tipos de ação social. Quais são elas? Falei para vocês, né? Nosso gabarito aqui, ó, letra D, ação tradicional, né? Ele só colocou numa ordem diferente da que eu falei para vocês. É a tradicional, a ação afetiva, a racional com relação a fins e a racional com relação a valores, né? Nosso exercício aqui tem como gabarito letra D. Se a gente olhar, ó, a ação tradicional, a ação afetiva, ok? Ação política com relação a valores, não. Nossa resposta correta. Nessa questão que ele está trazendo aqui como ação política com relação a valores,
Com relação a valores que a gente tem, é ação racional e não política. Tá? As outras vai trazer aí ação carismática na B, não tem nada a ver, né? A outra vai trazer novamente ação política com relação a fins, e se a gente está falando em relação a fins, a gente está falando ação racional em relação a fins, e também racional em relação a valores, né? De acordo com o nosso pensador. E a letra E vai falar ação tradicional, ação emotiva, já aqui a gente já anularia essa questão, a de letra E, ok? Vamos aí agora para o exercício de número 4, exercício um pouco diferente, né, do que a gente viu ali atrás. Unimontes, Minas Gerais. A perspectiva weberiana de estudos sociológicos fundamenta-se na possibilidade de o cientista compreender a ação social do indivíduo, ou seja, em atores sociais capazes de conduzir suas próprias ações que têm por motivações e sentidos. Para ele, a ação social e suas diferentes motivações levam a 4 categorias ou tipologias. Assinale as colunas correspondentes às características de cada uma. Bom, gente, olha só, nós falamos das 4 aqui, né? Ele vai trazer aqui a definição e a gente vai ter que interpretar, tá? Então, as ações por impulso são afetivas, as ações por costume são tradicionais, as ações por convicção, elas definem-se em relação a valores e as ações orientadas por objetivos são racionais com relação a fins. Vamos lá, então. O agente tem motivações e inspirações imediatas, como de medo, ódio e entusiasmo. Essa daqui, pessoal, é a ação afetiva, de acordo com o nosso gabarito número 4 aqui, tá certo? O nosso gabarito é 4, 3, 2, 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4, é essa que eu acabei de falar para vocês. 3, são modos de conduta que obedecem a estímulos habituais de modo que ocorrem e são praticados por vários agentes como um costume. Olha só, a gente está falando de costume, questão aqui, ó, ação social tradicional. Tá certo? O agente possui um comportamento fiel às suas convicções, como por exemplo, na política, o exercício da liberdade religiosa. Aqui nós temos número 2, a ação racional com relação a valores, e o agente disporá de todos os meios necessários para atingir um fim pré-estabelecido, como por exemplo, quando ele está praticando uma ação no mercado. Então, aqui nós temos a letra número 1, né? Aqui, ó, ação racional em relação a fins. Olha aqui, ele já está falando, ó, a gente disporá de todos os meios necessários para atingir um fim. Prestem atenção, aqui a gente já mataria, ó, ele está falando em relação a fins, aqui ele mesmo já fala, os meios necessários para atingir um fim pré-estabelecido. Então, aqui já seria 1. O agente possui comportamentos fiel às convicções, como, por exemplo, na política ou no exercício da liberdade religiosa. Voltando, aqui nós teríamos valores. 2. São modos e condutas que obedecem a estímulos habituais, de modo que ocorrem, são praticados em vários agentes como de costume. Se a gente fala de costume, o que a gente lembra na hora? A questão tradicional, certo? 3. E aqui a ação social afetiva, o agente tem motivações e inspirações imediatas como medo, ódio e entusiasmo. Nos restaria aqui a 4, né? Então, a gente tem 4, 3, 2, 1, ok? 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui, ok? 4, 3, 2, 1, nosso gabarito, letra D. Só ressaltando mais uma vez para não esquecer, as ações por impulso são afetivas, as ações por costume, olha lá, são tradicionais, fazendo aquela mesma interpretação que nós fizemos, né, que eu falei para vocês, são tradicionais. As ações por convicção definem-se em relação a valores e as ações orientadas por objetivos são racionais com relação a fins. Ok? Letra D, nosso gabarito. Indo agora para a última questão do nosso módulo, exercício número 5, considerando a sociologia de Max Weber, explique o conceito de ação social. Bom, pessoal, vamos lá então a nossa resposta. Mediante o que vocês fizeram, o que tiver faltando vocês completam, o que tiver errado vocês corrigem aí, tá certo? O importante é que tenham tentado fazer antes da correção. As ações sociais são realizadas por indivíduos que conferem sentidos subjetivos às suas condutas, escolhendo suas motivações e metas para praticar determinado ato. Além disso, elas apresentam repercussão social, ou seja, essas ações consideram possíveis reações de outras pessoas, de algum modo referem-se
refere-se a outros indivíduos, tá certo? Então, novamente formulando aqui as nossas questões, que vai abarcar o que a gente falou ao longo desses exercícios do capítulo, obviamente. As ações sociais são realizadas por indivíduos que conferem sentidos subjetivos às suas condutas, escolhendo suas motivações e metas para praticar determinado ato. Além disso, elas apresentam repercussão social, ou seja, essas ações consideram possíveis reações de outras pessoas e, de algum modo, refere-se a outros indivíduos. Novamente ressalto, pessoal, para vocês que o Weber ele dá importância a essa questão da ação social. Ele dá importância a essa questão do indivíduo em si e não apenas da influência, né, da sociedade sobre o indivíduo. Ele vai ressaltar, diferentemente daqueles outros que a gente viu, essa questão da ação dos indivíduos, né, a ação social, dando maior importância a essa questão das ações sociais praticadas pelos indivíduos. Diferentemente do Marx e do Durkheim, que a gente tinha visto lá, né? Durkheim, fato social, aquela questão da pressão da sociedade sobre o indivíduo. O Marx falando das classes sociais, que essas classes sociais elas vão determinar as características dos indivíduos. E nós tínhamos, por último, lá no capítulo anterior, eu me recordo na teoria, falando, inclusive, do Weber, dando destaque a essa questão das ações dos indivíduos em si e não apenas da influência da sociedade sobre os indivíduos. Ok? Bom, pessoal, dessa forma eu me despeço de vocês, tá? Eu espero que qualquer dúvida vocês me mandem mensagem, por favor. Estarei à disposição. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima aula. Eu espero que todos tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.